Ei, você sabia que o período entre a infância e a adolescência se chama puberdade? E que essa puberdade pode acontecer antes do tempo para muitas crianças? Pois é, foi isso que eu conversei com a endocrinologista pediátrica Bruna Tincani. Todas as famílias passam por períodos turbulentos quando a criança começa a virar adolescente. Até os 9 anos, eles querem continuar sendo criança e não querem crescer. Depois, do nada, dá um boom de hormônio e que eles começam a querer fazer coisas que os adultos fazem. Começam a querer crescer de repente e ser grande logo e uma ansiedade louca. Normalmente as crianças sempre estão querendo poder fazer mais coisas que a idade não permite, né? Querem ficar mais velhas para poder, com tal altura eu posso ir naquele brinquedo. Estão sempre querendo ir pra frente, né? E quando acontece de ir um pouco pra frente mais rápido do que a média, aí corre pro médico, que é um problema, né? E tem algumas formas da gente identificar se a criança tá saudável ou não. Para isso, é preciso que ela faça o acompanhamento com a pediatra, né? Não pode também, deu 2 anos, nunca mais vai ao pediatra. Isso é super complicado, que geralmente algumas mães só levam quando tá doente ou na época de tomar alguma vacina, e às vezes as crianças ficam 2 ou 3 anos sem um acompanhamento médico, sem ver uma avaliação de peso, sem uma avaliação de estatura. Então, realmente é importantíssimo, durante toda a infância, a criança passar com o médico para uma avaliação. Peso, altura, alimentação, atividade física, né? O médico vai ver toda a saúde no geral. O pediatra ou o endocrinologista, depende de com quem que a mãe acompanha, né? Mas pelo menos a cada 6 meses seria o adequado. E até para ver também essa questão da avaliação de puberdade, né? Porque quando a criança já tá chegando ali por volta dos 6 anos, ela tem um momento que a adrenal começa a produzir hormônio, né? E muitas crianças começam a ter um odor característico, e se tiverem acima do peso, eu pelo menos tenho observado que muitas começam a desenvolver mama por conta dessa adrenarca, por ter excesso de gordura e a gordura transformar os hormônios produzidos ali pela glândula adrenal em hormônio feminino. É perfeita essa sua fala, Fernanda. Isso acontece bastante e às vezes a família chega tarde para nós, né? Às vezes a criança já tem sinais que pode ter um excesso de hormônio lá com 6 anos, seja o odor axilar, seja algum melinho na região genital, e nesse momento já seria interessante realmente procurar o especialista para saber se pode estar evoluindo muito rápido essa puberdade ou se está dentro do limite da normalidade. E o peso atrapalha sim, por isso a gente tem que sempre ficar atento com o excesso de peso, porque nas meninas principalmente, ele acaba fazendo com que a idade óssea avance, que é o raio-x da mão esquerda que a gente faz para avaliar como que está o desenvolvimento da criança, a maturação do esqueleto. Ele pode estar um pouco avançado por conta do excesso de peso e com isso desenvolver uma puberdade precoce e a menina vir a menstruar antes dos 10 anos, o que é um problema importante, né? E a gente identificando isso cedo, a gente consegue ajudar essa família a evitar uma continuação do excesso de peso. Às vezes a criança consegue parar de ganhar peso e vai só crescendo e consegue normalizar essa puberdade de novo, né? Sim, é muito interessante isso. Eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas crianças nessa situação e a gente nota que conforme vai melhorando a questão da obesidade, a obesidade vai virando um sobrepeso e depois vai entrando na normalidade, realmente dessa forma como você orientou, que vai crescendo e para de aumentar o peso. Com isso, o IMC, que é o índice de massa corporal, vai ficando na faixa mais próxima do normal. A idade óssea
começa a parar de avançar. Então essa puberdade para de se antecipar. Realmente a gente consegue só com mudança de estilo de vida resolver esse problema quando é o excesso de peso que tá levando à puberdade precoce, né? Isso. E tem muitas mães que procuram a gente, assim, preocupada porque tá acelerando a puberdade. Ah, doutora, eu não quero que ela fique menstruada cedo, né? Então, assim, a gente fica pensando, será que a criança vai ter prejuízo se virar adolescente antes do tempo? Ou será que isso é só o psicológico da mãe, né? Que precisa repensar. Exatamente. Nisso é interessante a gente pontuar o que é precoce doença, uma patologia, e o que é precoce no sentido de a mãe acha que é cedo demais. Então, as mulheres, as meninas, elas podem entrar na puberdade a partir dos 8 anos de idade e podem ter a primeira menstruação, que é o que a gente chama de menarca, a partir dos 10 anos de idade. Então, uma menina que menstrue a primeira vez com 10 anos, via de regra, é considerado normal. É um pouquinho antes da média. A média hoje está em torno de 12 anos, mas 10 anos é considerado normal. E às vezes chegam famílias no consultório preocupadas que a menina está com puberdade precoce. E a gente avalia e vê que é uma criança que vai menstruar por volta dos 10 anos e meio. Então a gente tem que fazer todo aquele trabalho de orientação para os pais, explicar o que é a menstruação, o que é a puberdade, tanto para a criança quanto para os pais, que às vezes é só um medo das mães, né? Que as filhas fiquem mocinhas muito cedo. Mas esse cedo tem que ver o que é um cedo que ela acha que é cedo e o que é um cedo que é uma doença que a gente tem que pensar num tratamento. E a gente também não pode só ver a criança uma vez e daí 2 anos de novo, né, Bruna? Porque senão a gente perde o tempo de atuar. Porque se a gente vê que uma criança tá começando a ter mama, né, a ter o peito, começando a ter um pelinho com 8 anos, vai ser normal. Só que se com 8 anos e meio ela já tá quase completando as fases, né, de desenvolvimento mamário, já tem muito pelo, aí a gente tem que atuar, porque aí realmente vai ser uma puberdade precoce e rapidamente progressiva, né, que aí sim a gente tem que atuar. Mas se for uma criança que tá desenvolvendo bem aos pouquinhos, que tá na altura dentro da faixa normal, assim, pra família, aí a gente não precisa preocupar tanto. Exatamente. Começou a puberdade, aquilo que a gente estava conversando sobre avaliação com o médico, tem médico que fala anual, eu sugiro sempre semestral em toda a fase da infância. Na puberdade isso muda, eu sugiro cada 4 meses. Não tenho coragem de ver com mais tempo do que 4 meses uma criança que começou a puberdade um pouquinho antes da média, por mais que seja normal começar nas meninas com 8, a gente falar vem só daqui 1 ano, porque realmente é uma fase de muitas mudanças e temos que observar qual vai ser o tempo de evolução dessa mama, desses pelinhos, esse crescimento e às vezes até da idade óssea, né, Fê? Isso. Às vezes quando a mãe tá na dúvida se vai precisar fazer um tratamento mesmo, né, ainda tá assim insegura, a gente pede a idade óssea para poder mostrar, né, que não tá tão diferente da idade que ela realmente tem, que o osso tá crescendo junto, né? Então, muitas vezes a gente acaba solicitando algum exame para poder ajudar a acalmar a família, né? E o exame de idade óssea é o melhor que tem. É um exame fácil de fazer, barato, não é invasivo e ele nos dá muita informação. Eu gosto sempre de eu mesma rever o laudo, que às vezes vem com laudos que eu discordo, mas a idade óssea é o melhor mesmo. Nesse começo, às vezes nem precisa ainda do ultrassom ou de exames de sangue, é caso a caso. E, Fernanda, a gente tá falando muito das meninas, né? Seria legal a gente explicar por que a gente fala muito mais em meninas do que em meninos quando se trata de puberdade precoce. Porque a gente tem puberdade
puberdade precoce nas meninas numa frequência muito maior, né, do que nos meninos. 10 vezes, não é? Mais ou menos? Exatamente. Mais ou menos para cada um menino com puberdade precoce, temos 10 meninas. Então é muito raro ver uma puberdade precoce num menino, no sexo masculino. Porém, existe e temos que estar atentas também. Nos meninos, a idade normal de começar a puberdade é 9 anos. Porém, é mais difícil você perceber uma puberdade começando no menino. Na menina é muito fácil, elas reclamam de dor na mama, é muito comum elas terem dor e a mãe fala, não, mas ainda não começou o peitinho. A hora que você vai examinar, você vê que tem um broto mamário pequenininho. Então, é muito mais fácil a gente perceber o começo da puberdade. Nos meninos é um pouco mais difícil. É, porque a gente vai ver o tamanho do testículo, né? Da bolinha ali no saquinho do menino. Exatamente. O primeiro sinal é o aumento do volume testicular e isso é examinando e tem que ser um médico experiente, ou pediatra, urologista, ou geralmente endocrinologista. Então é muito difícil que a criança ou a família chegue com essa queixa de que o menino começou a puberdade, é um pouco mais difícil de perceber. Os meninos, eles percebem mais quando já tem pelinho, quando começa a mudar a voz, tem uns sinais mais aparentes. Até porque entra muito também algumas questões relacionadas à genética, né? Alguns meninos ou algumas meninas já vão ser mais peludos, já vão ter um pelo um pouquinho mais preto. Às vezes os meninos vão ter um órgão genital maior ou menor, já assim, não, isso é coisa de família. Então, assim, muitas vezes é difícil a gente conseguir diferenciar o que é normal do que é patológico em uma consulta, né? Normalmente a gente vai conseguir num acompanhamento. Exatamente. Existem curvas de normalidade, de tamanho de pênis, tamanho de testículo, mas nada é melhor do que o segmento clínico. Então, por isso que eu falo, parece estar tudo ok, mas vamos reavaliar em 4 meses para ver como foi o andar desta carruagem, né? Pois é. E é muito difícil a gente conseguir que a criança deixe a gente examinar todas as vezes, né? Principalmente menino. Não sei se é porque a gente, sendo mulher, né? As meninas ficam mais à vontade e a menina a gente só precisa ali levantar um pouquinho a blusa, palpa a mama, levanta ali um pouquinho a calça, olha dentro da calcinha ali se tem uns pelinhos e pronto. Pelo menos na maioria das consultas, né? Uma ou outra que precisa ser mais completa. Enquanto o menino, dependendo da idade, o ideal é pedir para poder realmente abaixar a bermuda, a cueca, né? Tampa com lençolzinho, examina, palpando o testículo, olhando os pelinhos, o pênis. E os meninos ficam com muita vergonha, né? Menina não, só que a gente precisa examinar, não tem jeito, né? Porque dos meninos a gente não vai conseguir saber assim, ficou com tal alteração, teve tal sensação, né? Não é uma coisa certa, não é uma garantia de que realmente a puberdade chegou no final ou chegou no marco principal. Isso é muito interessante, porque as meninas, elas têm o marco, né? Elas têm a menarca, que é a primeira menstruação. Toda mulher sabe com que idade menstruou. Às vezes você não sabe certinho, mas fala, foi com 11 ou 12, foi com 12 ou 13. Mas as mulheres têm esse marco. E os homens, não. Os homens falam, não sei, porque é mais sutil mesmo. A percepção é mais difícil. Às vezes algumas coisas que eu já consegui captar no questionamento de consulta foi com que idade que você deu aquele estirão, né, que cresceu, tipo, mais de 10 centímetros em um ano. Você lembra se você cresceu, teve o estirão, o crescimento, antes da maioria dos seus amigos, junto com os amigos ou depois dos seus amigos? Aí eles costumam lembrar se foi na média, se foi antes. Identificar, né? Às vezes a gente vai pesquisar na consulta com que idade que o pai da criança começou a puberdade. É muito difícil. Exato, a maioria não lembra. Mas daí é porque geralmente foi na média. Quando teve uma puberdade muito cedo ou muito tarde, principalmente quando é maturador lento, esses homens que demoram pra ter o estirão, que demoram pra completar a puberdade, que é o que a gente chama de maturador lento, que é o oposto do que a gente estava falando aqui, né? Não é a puberdade precoce. Esses pais costumam lembrar, porque fica como se fosse um trauma na
fase da adolescência. Enquanto os amigos estão crescendo, já estão com bastante pelinho genital, já começam a mudar a voz, ele fica lá com aquela carinha de criança, ainda baixinho. Então isso marca muito. Quando o pai foi maturador lento, é comum que eles se lembrem e comentem. E tem aí um fator genético, né? É importante saber a idade, tanto a idade da menstruação da mãe, quanto a época da puberdade do pai, porque tem uma interferência aí pra criança. Sim, e a altura também dos pais, né? A gente usa pra fazer a conta da média da altura da criança, pra poder colocar na curva normal de crescimento e pra avaliar se essa idade e a altura que a criança tá quando foi lá pra avaliação, se tá dentro da curva da família ou se tá abaixo ou se tá acima. Dá até pra gente especular assim, não, a sua idade óssea deve estar avançada, né, assim, por essa média. Exatamente, esses dados dos pais são fundamentais. Às vezes vai a criança com a avó na consulta, é muito importante que ela leve esses dados, porque para nós médicos são fundamentais. Época de puberdade do pai, época de puberdade da mãe, a altura do pai, a altura da mãe, isso vai ajudar muito a fazer um diagnóstico correto, né? Outra coisa também que eu lembrei aqui, tem algumas crianças, principalmente as meninas, quando nascem prematuras ou quando nascem obesas, acima do peso normal, tem um risco maior de ter puberdade precoce. Sim. Né? E isso através de estudos, né, assim, que foram vendo que tinha maior chance. Sim, crianças prematuras, crianças pequenas para a idade gestacional, que a gente chama de PIG, são aquelas crianças que nascem muito pequenininhas, também tem um risco de uma puberdade antecipada. É aquela idade óssea que começa a avançar no final da infância e pode ter uma puberdade precoce. Então, dados de nascimento também podem ajudar a prever algum problema futuro. Além da genética, dessa causa do nascimento, da hereditariedade, a gente tem também algumas doenças, né, que podem gerar algumas antecipações dessa transformação para a adolescência e algumas substâncias que têm se pensado que pode acabar estimulando essa puberdade. O vilão da vez agora é a soja, que tem se falado muito disso, né? Eu acho interessante que teve uma época que o suco de soja era a melhor coisa que existia e agora é a pior coisa que existe. Às vezes as mães chegam com essa questão, né? Eu acho que nem ao céu nem ao inferno. A gente tem que tomar muito cuidado com esses extremos. A soja, ela tem bastante fitoestrógeno. Então, o que é isso? É uma substância que pode agir no receptor de estrógeno e simular o estrógeno, que é o hormônio feminino, e ela pode, em algumas pessoas, aumentar um pouquinho a mama, dar sintomas de uma puberdade e até antecipar a puberdade. A questão é, a quantidade ainda não é muito bem determinada. Os estudos mostram que precisa ser uma quantidade grande de soja para dar essas alterações e não é todo mundo que vai ter esse problema. Uma criança pode ter isso e a outra pode não ter, é muito individual. A soja tem algumas substâncias que estão presentes nos plásticos, então também são relacionadas com disruptores endócrinos, esse nome difícil, disruptores endócrinos, é disso, são substâncias que não são hormônios, porém elas agem no corpo das pessoas, fazendo mudanças que simulam os hormônios. Deu pra entender um pouquinho? Acho que deu, sim. E também, assim, é uma área que não tem nada de muita certeza, porque mesmo os estudos que são feitos têm muitos viés, né? Então, assim, não tem como você isolar aquela característica ou aquele alimento, porque a criança comeu vários outros alimentos também, né? Então, assim, é muito difícil você fazer um estudo mostrando que um alimento foi o causador de uma puberdade precoce, né? Por mais que tenha a teoria, né? Exatamente. Por isso que eu oriento os pacientes a não suspenderem totalmente o leite de soja, caso eles usem. Eu só oriento moderar na quantidade, não consumir em excesso. É tudo equilíbrio, né? Exatamente. Tem que ter um equilíbrio, uma saúde, ser saudável, né? E tem a questão do frango também, que isso tá bem estudado. O frango não tem hormônio. Eu até brinco, eu falo, gente, o hormônio é caro. A carne de frango é relativamente barata. Então nem combinaria ter um monte de hormônio no frango, né? Mas o frango já tem muitos
estudos mostrando que não tem essa relação, não. Então a gente já falou do problema, né, que seria quando antecipa essa transformação da criança para adolescente, que é a puberdade precoce. E a gente tem que falar também que existe um tratamento, né? Se essa criança realmente tem uma patologia, tem uma puberdade precoce, rapidamente progressiva, né, que tá prejudicando ela, ou que foi muito antes dos 8 anos na menina, ou muito antes dos 9 anos no menino, a gente pode ter realmente indicação de tratar com medicamento. E se a criança tiver indicação do medicamento, ele tem um momento para ser feito. Não adianta falar, vamos esperar para ver o que dá e depois usar. Porque senão se acelera a idade óssea, né? E depois não tem como voltar mais atrás. Sim, isso é interessante porque ele tem momento para começar e momento para terminar. Isso também é legal, que às vezes está no momento de parar o tratamento, dependendo da idade óssea, e às vezes a mãe comenta, ai doutora, mas eu não quero que ela menstrue agora, vamos dar mais um aninho de tratamento. Então não é tão simples assim. A gente tem momento correto para começar e quanto antes melhor, porque melhor, menos prejuízo da estatura. Porque quais são os problemas de uma puberdade precoce? 2 principalmente. Dá uma baixa estatura, a criança perde o potencial de altura final, ela não fica com a média genética que ela poderia ter, ela fica um pouco abaixo. E a questão psicológica, né, Fernanda? De uma menstruação muito cedo. Pode gerar até antecipação da vida sexual, pode gerar alguns abusos, né? Tem relatos até de abusos sexuais domiciliares, né? Então, Sim. Assim, não é só uma coisa estética ou preferência, né? Assim, é saúde mesmo. Sim, e daí tem a questão do bullying na escola, né? Que tá muito em voga esse assunto. E as meninas chegam mesmo muito incomodadas. No verão elas vão de agasalho, porque não querem que os meninos, que as pessoas vejam que elas já começaram a desenvolver mamas antes das outras amigas. Então tem toda essa questão psicológica que também tem que ser levada em conta no tratamento de uma puberdade precoce nas meninas, né? E o tratamento é medicamentoso, é injetável sempre. Tem algumas formulações mensais, outras trimestrais. E lembrar que, como um dos possíveis efeitos da puberdade precoce é a questão psicológica, muitas vezes vai precisar do apoio de um psicólogo, né? Aquela questão de ser multidisciplinar. Então, além do endocrinologista, muitas vezes um psicólogo vai ajudar até o tratamento começar a fazer efeito, que demora mais ou menos uns 4 meses. Daí vai bloquear mesmo a puberdade e a criança se sente bem melhor. Sim, até muda o tipo de brincadeira, né? Às vezes não tava mais querendo brincar com a boneca, aí a mãe fala que voltou a cuidar da boneca. É bem interessante, assim, quando tem a indicação certinha, né, de tratar e você trata da melhor forma, você consegue melhorar o psicológico da criança e da família, né? As mães chegam muito satisfeitas, falando, nossa, aquela labilidade humoral melhorou muito, o humor tava muito diferente, às vezes chorava, às vezes ficava com raiva, então dá uma melhorada nisso, porque realmente estava com muitos hormônios, já estava tendo essas alterações da parte psicológica antes do tempo. Isso. E além do tratamento com medicação, que é um tratamento com uma injeção que faz normalmente uma vez por mês, né? A gente tem também alguns tratamentos que a gente pode orientar provisórios, né, pelo menos até a gente avaliar se vai precisar da injeção ou não, que é, por exemplo, controle de peso. Eu tenho muitas pacientes que só de controlar o peso, melhorar os hábitos de vida, começar a fazer uma atividade física, deixar a alimentação mais saudável, já deu uma parada aí nessa aceleração da puberdade. E os meninos, muitas vezes, demoram mais para poder entrar na puberdade, ter o boom de testosterona, né? Por excesso de peso também. Aí eu até explico para eles, você tá produzindo testosterona, só que a sua gordura tá transformando a testosterona em estrogênio. E com isso você não tá sobrando testosterona para poder desenvolver pelo, para poder alterar a voz, para você desenvolver massa muscular. Então você tem que perder gordura para poder normalizar a sua puberdade. E aí, muitas
muitas vezes a gente consegue ter esse efeito, né? É muito interessante isso, que o excesso de peso, enquanto no sexo feminino antecipa, no sexo masculino atrasa, né? O mesmo problema, que é a questão do peso, faz caminhos diferentes em cada um dos sexos. Isso é bem legal, né? Como a medicina é muito individualizada, cada coisa de um jeito, né? Os meninos é muito raro, a gente já falou, né? A puberdade precoce nos meninos é muito rara, porém ela é potencialmente mais grave. Enquanto nas meninas, a maioria das vezes essa puberdade precoce a gente classifica como idiopática. O que significa idiopática? Significa que não tem causa definida. Não conseguimos achar nenhum tumor, não conseguimos achar nada que esteja antecipando essa puberdade. Nos meninos, a maioria dos casos de puberdade precoce são patológicos, é uma doença, algum tumor, alguma coisa que possa estar levando a essa puberdade antecipada. Então, por mais que seja mais raro nos meninos, a gente tem que estar mais atento, porque daí pode ser um problema mais grave e detectado logo, né? Sim, é verdade. E hoje a gente viu, então, que a puberdade precoce, ela pode acontecer em várias situações, tanto de forma patológica, né, como uma doença, mas também pode acontecer por mudanças do hábito de vida, por falta de atividade física, ou até por um costume da criança gordinha ser bonitinha. Então vamos perder esse pensamento de que criança gordinha é que é criança saudável, e na verdade a criança ela tem que ser magrinha mesmo. Se tá gordinha é porque tem algum problema, alguma coisa errada aí acontecendo, ou ela não tá se sentindo bem, ou ela não tá brincando o suficiente, ou a família não tá bem estruturada, não tá dando o apoio necessário, porque criança tem que gastar energia. Porque isso pode complicar a vida dela, não só para a puberdade precoce ou atrasada, né, dependendo do sexo, mas também para outras doenças, como diabetes, hipertensão, problemas de joelho e muitos outros, né? Então, vamos lá reavaliar aí a saúde das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E pra gente finalizar, hoje eu queria agradecer a Bruna Tincani, endocrinologista pediátrica, que aceitou a participação aí nesse nosso primeiro episódio, nesse novo modelo. Eu vou fazer também alguns bate-papos para aprofundar temas da endocrinologia de uma forma inteligente. E você, sobre o que quer saber mais dentro do mundo da endocrinologia inteligente? Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.